O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Tiago Lopes no programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos. A tese investigou a dimensão estética de experiências audiovisuais que emergem dos usos e apropriações de dispositivos móveis. Bom, professor, agora a gente quer comentar um pouquinho sobre o referencial teórico utilizado, então, durante a pesquisa. Qual foi ele? Bom, a pesquisa ela se estabeleceu a partir de dois eixos, né? Um primeiro eixo que mais voltado para o pensamento sobre o impacto da técnica sobre a cultura, né? Então, ali, basicamente, enfim, tem um conjunto vasto de autores, né? Mas os centrais seriam, acho que em primeiro lugar, o McLuhan, né? O Marshall McLuhan, que é um autor bem importante na área de comunicação. Também o Walter Benjamin, né, que é um outro autor que pensa essa relação da técnica e da cultura. E um terceiro autor que, vamos dizer assim, ele é leitor, né, desses outros autores mais de base, mais antigos, que é o Lev Manovich, né, que faz um trabalho, enfim, né, que se inscreve numa mesma escola, vamos dizer assim, de análise sobre a cultura, semelhante à do McLuhan e do Benjamin, né? Só que ele atualiza esse modo de operar a partir do contexto das mídias digitais, né? Então ele faz essa atualização então das teorias do McLuhan e do Benjamin no contexto do software e da sociedade softwareizada e tal. Bom, enfim, então foram esses autores num eixo mais tecnocultural, né, que eu chamei. Né? E um segundo grupo de autores foi mais voltado para as questões estéticas, né, e fenomenológicas. Né? Então, eu utilizei um autor que surgiu durante o processo da tese, que foi bastante importante, que é o Hans Gumbrecht, né, que é um autor alemão que trata sobre o conceito de produção de presença, né, dentro de uma concepção estética de como, né, o fenômeno estético acontece como algo intenso, como algo diferente daquilo que nos acontece normalmente na vida cotidiana, né? Algo que nos arrebata, né? Que nos mobiliza. E eu tentei articular esse conceito de produção de presença com o conceito de aura e vestígios, que é benjaminiano, né? É também do outro autor, do Walter Benjamin, que eu citei no primeiro grupo, mas que é trabalhado em profundidade por Didi Huberman, né? Então, esses dois autores eu tentei, enfim, relacioná-los, né, dentro desse conceito de estética. E eu incluiria aí um terceiro, vamos dizer, conjunto, mas que está vinculado a esse pensamento sobre a estética, que são autores da fenomenologia, né? Então, tem um autor mais importante de base, que é o Henri Bergson, né, ou Bergson, como a gente chama aqui, né, no programa. Que, enfim, é um autor do século XIX, final do século XIX, início do século XX, que escreveu, seus trabalhos versam sobre questões sobre a percepção e a memória, né? E há um outro autor que atualiza o pensamento da fenomenologia bergsoniana para o contexto das mídias digitais, que se chama Mark Hansen, né? Então, eu tentei utilizar esse pensamento fenomenológico, né, de como nós apreendemos o mundo, né, através da percepção, através da nossa memória. Eu tentei articular com esses outros autores que pensam sobre o fenômeno da estética. Então, basicamente, foram esses autores os principais da pesquisa, né? Explica pra gente um pouquinho mais, professor, sobre a metodologia utilizada durante a pesquisa. Eu acho que, de certa forma, descrevendo esse movimento teórico, né, de como eu me aproximo dos objetos, né, tentando encontrar um impacto deles sobre a cultura e focando nas questões de como a experiência estética emerge, né, a partir do contato, vamos dizer, do corpo de um usuário de dispositivo móvel dentro dessas experiências locativas, né, experiências audiovisuais locativas. Eu já traço, né, uma parte, né, desse movimento metodológico. Né, eu complementaria dizendo o seguinte, assim, dentro dessa perspectiva tecnocultural, uma coisa que eu tentei fazer foi a seguinte: eu tentei relacionar esses objetos que eu estava analisando, né, os audiovisuais locativos, né, esses audiovisuais que vinculam o espaço informacional ao espaço físico e geográfico,
eu tentei relacionar eles com outros fenômenos da nossa época, né? Então, tem uma série de discussões que estão, de alguma forma, relacionadas a esse fenômeno vamos dizer, o espaço digital, ele se sobrepor ao espaço físico, né? Então, a gente pode pensar todas as aplicações que trabalham com tecnologia de realidade aumentada, né? Ou esses novos dispositivos vestíveis, vamos dizer assim, óculos, relógios, roupas inteligentes, né? Estariam todos dentro de de alguma forma situados no mesmo campo de fenômenos né? Em relação aos objetos que eu analiso na pesquisa, né? E todo um interesse que parece haver na nossa época em relação ao espaço urbano, né? Quer dizer, a gente passa por uma transição em que a gente sai de um modelo de mídia, de consumo de mídia muito sedentário, vamos dizer assim, pegando como exemplo a televisão mesmo, né? E o cinema, que foram as mídias, enfim, né, mais hegemônicas no século XX, né? E mesmo o computador pessoal, né, o PC, né, esse que a gente fica, né, sentado o dia inteiro trabalhando, né? E a gente passa desse modelo para um modelo em que cada vez mais as mídias se mostram móveis, né? Que nos acompanham, enfim, né, e que por conta disso acabam tendo algum impacto em relação à percepção que a gente tem do espaço onde a gente vive, né, não só o espaço do escritório, da nossa casa, lá onde a gente acessa esses dispositivos, mas todo lugar, então, atualmente. Então, há uma relação nesse sentido horizontal, né, de tentar traçar alguns fenômenos aí, relacionados a essa ideia de virada espacial, né, um interesse pelo espaço. E, por outro lado, eu tenho um outro movimento que eu exercito ao longo da tese, que é o seguinte, é dizer que nada disso que eu estou analisando, de certa forma, é inédito, né? Quer dizer, houve uma série de outros momentos na história das mídias em que essas mesmas tendências já apareciam, né? Só para pegar o exemplo que eu dei em relação à questão da mobilidade, a gente pode pensar que antes do cinema e da televisão, enfim, boa parte do consumo de mídia se dava a partir da mobilidade. Se a gente pega o livro como, né, ou o jornal, a mídia impressa como a mídia hegemônica antes, né, da era eletrônica, né, a gente pode pensar que há ali uma mobilidade natural desses dispositivos, vamos chamar assim, no jornal, livro e tal, né, de transportá-los para todos os lugares. Então, né, havia essa noção de mobilidade muito mais clara, né, antes desse período aí do século XX. Então, eu tento fazer esse tipo de articulação, né, mostrando alguns momentos em que, né, por exemplo, antes do surgimento do cinema, houve vários experimentos, né, pré-cinematográficos, dentre os quais alguns que demandavam, né, que o espectador se deslocasse dentro de um determinado lugar, né, para olhar um grande panorama, né, de imagens, né, que representava ali uma narrativa, ou mesmo algumas engenhocas, assim, pré-audiovisuais em que, né, o espectador ele era demandado a girar uma manivela, né, a apontar o dispositivo para uma fonte de luz, uma série de questões relacionadas com o corpo, né, com o movimento do corpo, com o engajamento do corpo, que vão ser, vamos dizer, suprimidas, né, quando surge o cinema, a televisão, né, o corpo se torna um pouco mais sedentário em relação ao processo de consumo dessas mídias. E no momento atual parece que tudo isso é resgatado, né? Então, né, eu tenho uma categoria dos objetos que eu analiso que eu chamo de cinema de caminhada, né? Justamente isso, né? Quer dizer, são experiências audiovisuais que promovem esse movimento do corpo, então, nos espaços urbanos. Acho que foi mais ou menos por aí que eu tentei, então, traçar uma parte, vamos dizer assim, da minha estratégia metodológica de análise desses objetos. Tá certo, professor. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Thiago Lopes, nosso entrevistado de hoje. A gente já volta.